Documentação de requisitos nos dias de hoje faz sentido ou é algo do passado? Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui é o Rafael Helmi e no vídeo de hoje quero falar com você sobre especificação de requisitos. Será que a gente precisa especificar? Como especificar? Por que especificar? Se você tem essa dúvida ou se você tem essa curiosidade de entender até onde a gente vai com a especificação, fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que o conteúdo vai te ajudar. Beleza, para a gente começar, eu quero trazer 3 motivos importantes que, na minha opinião, justificam porque sim, a gente precisa especificar os nossos requisitos, tá? Primeira dica, primeiro motivo, tá? A nossa memória é limitada. Muitas vezes, entre você estar conversando com o cliente, tá entendendo ali uma nova funcionalidade que tem que ser construída, até de fato a gente conseguir priorizar isso com o time de desenvolvimento para o time começar a desenvolver, muitas vezes essa jornada não é uma jornada de alguns dias, né? Às vezes são várias semanas. Conversei com o cliente, ele me explicou porque ele precisa daquela nova funcionalidade, aí eu entendi, fiz algumas perguntas, fiz uma análise e daqui a um pouco 3, 4, 10 semanas depois que eu consigo de fato priorizar para o time trabalhar. Será que lá daqui 10 semanas, quando eu for priorizar para o time trabalhar, eu como, por exemplo, Product Owner, eu vou lembrar exatamente por que essa funcionalidade é importante? Como ela vai se comportar? Quais são as regras de negócio? Quais são as validações? Quais são os comportamentos daquela funcionalidade? Eu não sei como é a sua memória, mas eu provavelmente 10 semanas é difícil eu lembrar, né? Exatamente como aquele software tem que se comportar. Então, para a gente não ficar refém de uma supermemória, a gente acaba precisando documentar. Se eu documento, eu sei que eu não vou esquecer daquilo, porque eu gerei uma memória, que foi a nossa documentação, o nosso requisito foi especificado, e com isso, lá daqui 2, 3, 4 meses, quando chegar a hora de fato a gente atacar, eu resgato aquela documentação, complemento e encaminho para o time desenvolver. Então esse é o primeiro motivo, né, do porquê a gente precisa documentar. O segundo motivo é porque normalmente quando a gente conversa com o cliente ou com o nosso solicitante, que de repente está nos explicando como vai funcionar aquele novo gráfico, aquela nova funcionalidade, a gente está numa conversa um pouco mais rasa, por mais que a gente vá para um quadro branco para fazer um rabisco frame ali, a gente está numa conversa um pouco mais rasa. Agora, quando você volta, né, para a sua mesa, né, seja no mundo presencial ou no seu home office, e você de fato começa a refletir e começa a detalhar como aquele requisito vai se funcionar, normalmente a gente começa a avançar para um nível mais profundo de reflexão e de entendimento. Então a jornada de detalhar, de documentar, de especificar, ela exige uma reflexão que vai fazer com que muitas vezes você comece a tirar debaixo do tapete algumas complexidades que só na hora de detalhar que você acaba se dando conta. Então o ato de documentar os requisitos, ele faz com que obrigatoriamente você tenha um pensamento sistêmico mais profundo e nessa jornada você vai entender de forma mais clara, até mesmo se existe uma viabilidade técnica para aquela funcionalidade que o nosso cliente te solicitou há 15, 20 dias atrás e que agora você está fazendo o trabalho de aprofundamento e especificação. E antes de avançar para a próxima dica, né, se você me conhece, se você já me segue há algum tempo, você sabe como eu sou fã do formato de especificação de requisitos como User Stories, como histórias de usuário, né? Então eu tenho um e-book totalmente free que ensina, tá? Que te ensina sem muitos rodeios como especificar no formato de histórias de usuário. Acessa o link da descrição aqui desse vídeo que você tem acesso a esse material. E a terceira dica, por que você deve especificar o requisito, é porque assim como você acaba aprofundando, entendendo melhor como aquela funcionalidade tem que funcionar, você também obrigatoriamente vai ter que entender melhor o negócio, né? Afinal de contas, qual é o problema de negócio que essa funcionalidade, quando estiver pronta, ela resolve? Ou qual é a oportunidade de mercado, qual é a vantagem competitiva que essa funcionalidade vai proporcionar para o nosso cliente, para a empresa que está contratando o software, quando essa funcionalidade estiver concluída. Se você também não tem a noção de negócio, quando você for especificar e começar a explicar para o time de dev como aquilo tem que se comportar,
as pessoas vão te fazer perguntas sobre por que aquela funcionalidade é importante e você não vai saber responder. Então a jornada de especificação também te ajuda a entender se o problema de negócio que aquela funcionalidade ela resolve quando estiver pronta, de fato é um problema real ou não. Até porque eu não conheço o seu contexto, eu não sei onde você trabalha, eu não conheço o seu projeto, mas eu tenho certeza que o tamanho do teu backlog é maior do que você gostaria que fosse. Então o segredo do sucesso, que de segredo não tem nada, é a gente sempre estar atacando e desenvolvendo, entregando primeiro as funcionalidades que de fato são mais importantes para o nosso cliente. E quando a gente especifica no formato de histórias de usuário, a gente naturalmente vai chegar numa profundidade desse entendimento. Então são por esses motivos que eu recomendo que sim, você especifique os requisitos, você invista tempo especificando e, por que não, especificar no formato de histórias de usuário. Então, espero que esse conteúdo tenha te apoiado, tenha te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, joga aqui nos comentários. E se você acha que esse conteúdo daqui a um pouco faz sentido, compartilha lá com o teu chefe, com os teus colegas, com a tua equipe, com os teus amigos. O objetivo é a gente alcançar o maior número de pessoas que desenvolvem software, porque eu acredito muito que uma documentação ruim vai gerar um software ruim. Se eu especifico com qualidade, a tendência é que a gente entregue o software com qualidade. Tá ok? Um abraço e até o próximo vídeo.